futuro das empresas no Brasil e no mundo. O trabalho remoto está consolidado, né? Já é certo. A discussão agora é uma nova postura, uma nova comunicação empresarial. Vamos falar sobre isso no Rumo Certo de hoje? Trago um especialista para a gente conversar, Toran Rodrigues, especialista em tecnologia e CEO e fundador da Big Data Corp. Toran, seja muito bem-vindo. Obrigado aí pelo convite de estar aí com vocês conversando hoje. Ótimo. Obrigado também pela sua disponibilidade, tirar seu tempo para a gente fazer essa conversa remota aqui, que já não é mais novidade, né? O que muda são posturas a partir de agora, né? A gente vai falar bastante sobre isso. Mas queria conhecer um pouco mais de você, da sua trajetória, do trabalho que você desenvolve também aí na Big Data Corp. Perfeito, legal. Eu ia comentar que nada como uma conversa remota para a gente falar do trabalho remoto, né? Mas vamos lá. Então, eu sou o Toran, né? Eu sou fundador e hoje atuo como CEO da Big Data Corp. A gente está nessa jornada com a empresa já há 10 anos, a empresa foi fundada em 2013. Tá? Meu background é um background técnico, eu sou formado em engenharia de computação, fiz mestrado, fiz especialização, depois eu fui fazer alguma coisa de pós-graduação em gestão também, né, no Brasil e fora, mas assim, o meu núcleo, a minha formação original é técnica, né? E a gente está com a empresa, como eu comentei, há 10 anos. Né? E aí, só para contextualizar um pouquinho, a Big Data Corp ela é uma data tech, né? Uma empresa que aplica tecnologia para entregar os dados. A gente se vê como a maior e a melhor plataforma de dados hoje da América Latina, com a ideia de ser a maior e a melhor do mundo. Tá? A gente trabalha para fazer a estruturação de informações que estão disponíveis publicamente e entregar essas informações para os clientes da gente poderem usar em qualquer tipo de processo que eles queiram. Né? E aí uma característica peculiar, eu acho que assim, interessante da gente, né, que embora eu tenha fundado a empresa no Rio de Janeiro, porque eu sou originalmente do Rio de Janeiro, a verdade é que o mercado da gente sempre teve em São Paulo, né? Os clientes sempre tiveram em São Paulo, então desde o começo eu tive que estar em São Paulo para poder fazer as vendas e a gente foi se adaptando a ter essa comunicação e esse trabalho à distância praticamente desde o começo da empresa. Agora, que tipo de dados são capturados e que tem interesse pelas empresas? Bom, a gente trabalha com qualquer tipo de informação que esteja disponível publicamente na internet, ou seja, qualquer tipo de informação que você, enquanto um usuário de internet, né, no seu navegador, você consegue acessar, a gente procurar essa informação e estruturar ela. Né? Um exemplo que é, inclusive, uma coisa que a gente trabalha praticamente desde o começo da empresa, e que sempre gera muito interesse, é a captura de informações dos sites de e-commerce. Então, quando a gente começou, a gente fez o primeiro mapeamento de todos os sites de e-commerce do Brasil. A gente identificou quem eram todos esses sites, identificou o tipo de tecnologia que eles usavam, o tipo de produto que eles vendiam, os preços que eles praticavam e assim por diante. E a gente entrega essa informação estruturada, seja na forma de indicadores do mercado, seja na forma de pesquisa, seja na forma de relatório, ou mesmo na forma da informação individualizada. Né? Então você pensa, se você quer oferecer um produto, oferecer um serviço para uma empresa, né, que tem um site de e-commerce, para um site de e-commerce que acabou de abrir, você precisa saber alguma coisa sobre aquele site, o histórico dele, há quanto tempo ele existe, o que ele vende, esse tipo de coisa são elementos relevantes para um processo tomado de decisão. Então a gente tem desde a informação agregada na visão de um relatório até a informação individualizada sobre empresas específicas e assim por diante. Interessante, é como se um compartilhamento de dados, né, que pode ser benéfico, interessante, um benefício para quem pode usar desse dado, mas também o dado da empresa é um ativo importante hoje que precisa ser bem trabalhado, bem gerido, né, Toran? Sim, com certeza, né? Quando a gente fala de dados, né, a gente fala de dois universos de informação que são importantes. Um é
a informação que você tem dentro de casa. Então, é tudo que trafega dentro dos seus sistemas. Já está dentro do seu CRM, está dentro do seu sistema contábil, está dentro do seu sistema gerencial, está dentro das planilhas de Excel que você usa. Não importa o que você usa, né, para trabalhar, você tem a sua informação que está dentro de casa. E é super importante você ter essa informação estruturada e organizada e acessível pela empresa como um todo para você poder transformar ela em valor. Só que o que a gente viu na prática, né, o que motivou a criação da empresa, é 60%, 70% da informação que as pessoas precisam no dia a dia de trabalho delas não está dentro de casa, né? Porque quando você vai tomar uma decisão, você precisa tomar uma decisão com informações que estão muitas vezes fora, né? Você vai tomar uma decisão sobre um cliente novo, você vai tomar uma decisão sobre uma situação nova. Então a gente falou, olha, existe uma oportunidade, foi isso que a gente tentou fazer, isso que a gente tenta levar para o mercado, existe a oportunidade de eu conseguir pegar as informações que estão fora da casa dos clientes e trazer elas para esses clientes de uma forma que seja compatível com o processo de trabalho que ele já tem. Seja esse processo qual for, seja esse processo um processo de qualificação de potenciais novos clientes, seja esse processo um processo de planejamento estratégico, seja esse processo um processo de tomada de decisão sobre uma fraude ou sobre a concessão de um crédito, ou o que quer que seja. O tema é muito interessante, a gente poderia escorrer aqui ou envolver um programa só falando desse tema. A gente até falou outras vezes aqui já no Deu Certo, mas enfim, eu digo porque a gente se propôs a falar de futuro, de uma nova cultura empresarial, né? A gente falava até pouco como o remoto sendo futuro, né? Trabalho remoto era uma novidade. A pandemia mostrou que não, e talvez até antes, como vocês já trabalhavam até antes, já faziam trabalho remoto, né? Mas então, de forma geral, e depois a gente vai afunilando, o que a gente fala o que a gente pode falar quando se fala de futuro, de uma nova cultura empresarial que tem que ser adotada aí por empreendedores, sejam pequenos, médios ou grandes, hein, Toran? Eu acho que assim, o trabalho remoto, e aí o que a gente aprendeu, né, ao longo dessa jornada, e especialmente nos últimos 3 anos aí, desde do começo da pandemia, né, o que a gente aprendeu é que o trabalho remoto, ele bem executado, ele melhora significativamente o resultado da empresa, né? Por quê? Primeiro, porque ele gera mais produtividade, né? Ele gera diretamente mais produtividade porque as pessoas perdem menos tempo. Elas perdem menos tempo com deslocamento, elas perdem menos tempo com eventualidades que tiram ela ali do dia a dia de trabalho e que atrapalha o dia a dia delas, essa coisa toda. Mas também ele gera um nível de qualidade de vida para as pessoas que é muito maior do que você tem quando você tem que ir presencialmente, né? Quer dizer, a ideia e o que estava por trás da gente ter adotado o trabalho remoto lá atrás, além de, obviamente, uma questão de necessidade, né, de eu ter que estar em São Paulo, era também a ideia de a gente poder proporcionar a todo mundo que trabalhava na empresa mais equilíbrio entre o trabalho e o restante da vida. Porque quando você está trabalhando remotamente, você pode conciliar os horários que você trabalha com todas as outras atividades que você tem que fazer. E você consegue fazer isso de uma forma mais natural, né? Quando a gente é obrigado a se deslocar para um ponto específico, né? E trabalhar daquele lugar especificamente, no final você tem que organizar a sua vida inteira em função do lugar que você trabalha, né? E é engraçado, eu estou morando em São Paulo, né, já há um tempo, e todo mundo em São Paulo fala assim, o mais importante em São Paulo é você morar perto de onde você trabalha. Isso é muito louco, né? Porque no final cara, eu estou organizando a minha vida inteira em função de um lugar que é um lugar que é totalmente arbitrário, que não foi, assim, até um determinado ponto não fui eu que escolhi. É a empresa que escolheu. Amanhã a empresa pode resolver se mudar, né? E aí, eu vou reorganizar minha vida inteira em função daquilo, né? Quando a gente dá a flexibilidade do local de trabalho, e o importante do remoto é esse, né? A pessoa fala assim, remoto é trabalhar de casa. Não necessariamente. Remoto é sobre você poder trabalhar de onde você quiser. Se você quer ir até o escritório, você pode trabalhar do escritório. Se você quer viajar, você pode trabalhar viajando. Se você quer ir para um café para trabalhar do café, você pode trabalhar do café e assim por diante. Então, esse remoto, né, ele te dá essa flexibilidade de estar onde você quiser
E junto com isso a gente traz também a questão de flexibilidade de tempo, né? Quer dizer, olha, se você precisar parar no meio do dia porque você vai fazer exercício, beleza, você pode parar no meio do dia para fazer exercício. Se você tem que parar de manhã e depois de tarde para levar e pegar seus filhos da escola, você pode parar de manhã e você pode parar de tarde. Você vai ajustando e aí você ajusta a sua vida e equilibra a sua vida junto com o trabalho, né? E as pessoas cada vez mais querem o equilíbrio. Então é muito mais fácil você atrair as pessoas e reter talentos tendo esse equilíbrio do que você tendo uma coisa mais engessada. Mas a demanda tem sido maior pelo colaborador ou pelo empregador, ou enfim, pelas empresas? Como é que é essa relação? Para as empresas é benefício também por redução de custo, eu imagino, apesar da responsabilidade que tem também para uma estrutura remota, né? Mas você vê que é uma, não sei se posso usar o termo tendência, ou já é atual mesmo, mais por conta de profissionais que vão ter talvez uma qualidade de vida até melhor, mas que é uma exigência quase que das empresas. Então, a gente faz, olhando para o lado do... Eu acho que com certeza a força é maior do lado dos profissionais do que das empresas, tá? E por uma razão muito específica. Muitas empresas, especialmente se a gente olha para as empresas maiores, né, elas fazem investimentos na parte imobiliária, né, na hora que você, fiz um contrato de aluguel ou de leasing de uma sala ou construir um prédio ou qualquer coisa assim, né, isso é um investimento que precisa ter algum tipo de retorno. Então, você pensa nas empresas maiores, você acabei de construir um prédio, eu acabei de renovar 10 andares num prédio, ou enfim, qualquer coisa assim, né? Houve um investimento ali que muitas empresas são meio relutantes de falar assim, tá bom, joga isso aí, marca como prejuízo. Certo. Toran, a gente vai fazer um intervalo rapidinho, quero continuar nessa conversa também, porque envolve toda uma questão até de perfil profissional também, né? Uma relação de confiança, né? Porque o trabalho remoto tem que ser orgânico também, né? Tem que ser fluido, né? Não pode ser imposto, né? Mas enfim, quero a sua avaliação nesse sentido também. Mas vamos fazer um intervalo rapidinho e a gente continua nessa conversa na sequência, tá bom? Muito bem, e convido você também aí para continuar com a gente aqui. A gente volta já falando sobre uma nova cultura empresarial, talvez, aí para os próximos tempos e para hoje mesmo. Rumo Certo, volta já. De volta com o Rumo Certo, nós estamos falando hoje sobre o futuro das empresas, no Brasil e no mundo também. É preciso se pensar numa nova cultura empresarial. Quem diz isso é quem entende do assunto, está aqui comigo, um especialista em tecnologia e também CEO e fundador da Big Data Corp, Toran Rodrigues. Vamos continuar nessa conversa? A gente terminou o bloco anterior falando da importância da fluidez, talvez, da forma orgânica, da relação de confiança que tem colaborador com o empregador, né, Toran? Esse é eu diria também quase que um ativo ou uma exigência para que o trabalho remoto seja eficiente, não? A confiança é fundamental, né? E é muito interessante, eu tenho participado de muitas discussões sobre essa questão do trabalho remoto e uma preocupação que eu já escutei de tudo quanto é lugar é assim, mas o meu funcionário vai trabalhar em 2 lugares, ele está com 2 empregos, ele está fazendo 2 coisas ao mesmo tempo, ou o meu funcionário vai ficar recebendo salário e não vai trabalhar de verdade, né? Eu acho assim, você precisa ter a confiança. A primeira coisa é a confiança, né? Quer dizer, você precisa tratar as pessoas como adultos maduros, bem formados, conscientes, né, como pessoas e não como crianças, porque quando a gente trata as pessoas como crianças, elas tendem a se comportar como crianças. E a gente precisa confiar que se a gente está pedindo para fazer as coisas vão ser feitas. Se não forem feitas, haverão consequências por conta das coisas que a gente está pedindo não estarem sendo feitas, né? Não adianta... Eu vejo muitas vezes a discussão do trabalho remoto, ela cair para um lado de uma tentativa de excesso de controle. E aí cai para o lado meio negativo do que a gente estava falando antes dos dados e da tecnologia, que é assim,
Outro dia eu estava até numa dessas discussões, alguém falou assim, não, eu tenho um software que aciona aleatoriamente a câmera do funcionário para tirar uma foto para ver se ele está trabalhando e se ele está sorrindo ou não está sorrindo. Aí eu falei, pô, é uma maluquice, né? É um excesso de tentativa e de controle que sai da realidade, né? Cadê a confiança nessa história? Sim, isso é improdutivo, né? É ultrapassado. E isso para qualquer relação de trabalho, né? Mesmo no presencial, né? É claro que as empresas, os RHs, criam sistemas para disciplinar, talvez, ou para controlar numericamente, né? Horas e tal, mas o mais importante, e se sabe disso, e aí a liderança é muito importante, é a relação de confiança, né? Se trabalha por produtividade, sabe que se tem que trabalhar, né? A gente vê muito isso, eu falava essa semana até com o meu filho que está no processo de entrar na faculdade, de quando a gente sai do ensino tradicional e médio, ou ensino médio, e vai para a faculdade, né? Que antes a gente é cobrado pelo horário de prova, horário de sala, tem chamada em sala de aula. Quando a gente vira adulto e vai para a faculdade, a responsabilidade é nossa. Você entra e sai da sala de aula a hora que você quiser e o professor não está nem aí para você, porque a consequência é sua, né? E assim é no trabalho. Se você não tiver essa relação de confiança e não fizer o trabalho como foi estabelecido, a consequência é sua. Você vai, enfim, não vai ser interessante para a empresa, né? E a gente sabe que tem hoje legislação já, podem ter contratos bem estabelecidos também de como funciona, mas sobre tudo isso, né? A gente está falando aqui de uma que tem trazido muito aqui também para o rumo certo, de uma gestão mais humanizada, né, do trabalho, né? Isso é imprescindível para que seja produtivo, né, Toran? Sim. E eu acho que você tem que entender a realidade, né? E a gente fez algumas coisas que eu acho que do nosso lado que são super importantes e que fizeram com que essa questão do trabalho remoto ele funcionasse e fluísse de uma forma muito mais efetiva. A gente acabou tendo, conversando com outras empresas no mercado, né, eu percebi que a gente acabou tendo muito menos problema, muito menos dor de cabeça e a gente consegue operar muito melhor nesse modelo remoto do que outras empresas. Eu acho que tem algumas coisas por trás disso, né? A primeira essa questão do reconhecimento de que as pessoas são humanas. E a gente leva isso até o passo da gestão das tarefas que precisam ser feitas. Então, é assim, primeiro, a gente faz uma gestão por entregas e não por tempo trabalhado, né? A gente dá para as pessoas a liberdade de fazerem as próprias estimativas sobre o tempo que as coisas vão levar, né? Então, eu não chego para alguém e falo assim, você precisa fazer isso e isso aqui vai ser feito em 1 hora, né? Então, assim, você precisa fazer isso. Quanto tempo você acha que vai levar para fazer isso? E as pessoas dão um retorno sobre aquele tempo. E a gente vai fazer a gestão em função do tempo que as pessoas acham. É claro, tem processos para a gente aprender, para a gente ir melhorando essas estimativas, essa coisa toda, mas, no geral, a gente dá para as pessoas a liberdade de vir para a gente com quanto tempo as coisas vão demorar para serem feitas. E a gente procura respeitar esse negócio. E junto com isso, né, a gente procura respeitar o tempo real de trabalho das pessoas e não o tempo fictício, né? Porque, por mais que a gente as pessoas trabalham 40 horas por semana, mas ninguém trabalha focado, né? Executa tarefas durante as 40 horas da semana. A gente perde tempo com comunicação, a gente perde tempo com outras atividades que não são necessariamente o dia a dia do trabalho, a execução da tarefa propriamente dita. Então, quando você está alocando tarefas, por exemplo, você precisa levar em consideração. A gente, no geral, trabalha com 60%, 70% de alocação de tempo para exatamente ter essa flexibilidade para troca de contexto e tudo isso. Tá? Ótimo. E um outro ponto... Diga. Desculpa, pode falar. Não, mas da sequência, assim, cortei seu raciocínio, isso. Não, então, eu ia falar que o outro ponto que é super importante é a parte de comunicação, né? E quando a gente está presencial, a comunicação ela tende a ser síncrona, né? Que é comunicação síncrona? Assim, eu falo e fico esperando uma resposta e alguém responde. A comunicação que a gente está tendo agora, né? É a comunicação que a gente tem quando a gente está presencialmente, ou quando a gente está no telefone, ou quando a gente está numa reunião. Assim, é uma pessoa falando, o resto está esperando aquela pessoa parar de falar para responder. Quando a gente está remoto, uma das grandes vantagens que você tem de estar à distância
é que as coisas não precisam mais ser síncronas. Elas podem acontecer de forma assíncrona. Então, assim, eu não preciso parar, interromper a outra pessoa para fazer uma pergunta, né? Ou interromper o raciocínio dela para perguntar alguma coisa, para pedir alguma coisa para ela. Eu posso mandar isso por um e-mail ou por uma mensagem, ou enfim, pelo canal que seja, e quando aquela pessoa tiver no momento dela de interrupção ou na troca de contexto, ela vai pegar a minha mensagem e vai responder. Então a gente pode adequar o nosso fluxo de comunicação ao fato da gente estar à distância e começar a falar, né, e se comunicar de uma forma assíncrona, né, com a troca dando mais intensidade para um canal de e-mail, dando mais intensidade para um canal de mensagem, dando mais intensidade, né, dando mais prioridade para os canais que não envolvem a interrupção. E na hora que a gente corta essas interrupções, a produtividade de todo mundo tende a aumentar muito, porque eu consigo focar na tarefa que eu estou fazendo sem ter que estar sendo interrompido o tempo inteiro, né? Um problema que eu vi com muita gente quando moveu para o modelo remoto é assim, a gente foi para o modelo remoto, mas todo mundo tem que ficar logado numa sala de vídeo para um poder falar com o outro a qualquer hora. Aí você está com o pior dos dois mundos, porque você não está presencial, né, para poder estar todo mundo junto na sala e falar, e você não tem a vantagem de não ter as interrupções, fica uma confusão. Então, essa mudança de mentalidade no processo de comunicação, ela é fundamental também para você tirar o máximo proveito dos ganhos de produtividade do trabalho remoto. Que interessante, é um avanço, né? Uma adaptação do trabalho remoto, né? Em primeiro momento era isso, era a comunicação assim, mas vai se adaptando. Agora, é possível ter métricas, metrificar isso? Você fala que há um ganho de produtividade com essa nova postura, com a gestão dessa forma, né? Com essa comunicação assíncrona. Mas é possível metrificar isso, a produtividade mesmo, ou é uma sensação que se tem? Não, cara, assim, ó, a gente olhando internamente, o que a gente percebeu é que a gente teve um ganho de 10 a 20% na produtividade de execução de tarefas dos times, em função dessa mexida. Isso falando da empresa como um todo. Alguns times tiveram mais do que isso, alguns times tiveram menos. Todo mundo teve alguma coisa de ganho de produtividade, tá? Mas, assim, na média foi isso que a gente percebeu. E com isso também cria uma fidelidade, isso é fidelidade mesmo o termo, de colaborador com a empresa, porque isso também é importante, né? Quanto mais tempo um colaborador ou mais engajado ele fica com a marca, com o propósito, com o trabalho da empresa, também isso é mais produtivo, também isso dá mais resultado e aquele resultado até para a saúde física e mental, né? Mas dessa forma também o trabalho remoto tem entrado nessa linha, vocês têm percebido isso também? Então, a gente viu dois outros ganhos que são muito legais, né? O primeiro é esse, né? Quer dizer, do engajamento do colaborador com a empresa. A gente sempre teve, mesmo antes, né, da pandemia, que a gente já estava num conceito de remoto, de dar essa flexibilidade para as pessoas, a gente já tinha como valor da empresa a questão do equilíbrio, e mover todo mundo para 100% remoto e melhorar esses processos de comunicação aumentou isso, né? Quer dizer, aumentou o reconhecimento das pessoas sobre esse valor que a gente tem do equilíbrio entre a vida de trabalho e a vida pessoal, e isso naturalmente aumenta a motivação, aumenta o engajamento, essa coisa toda. E a outra coisa que a gente percebeu que foi super positiva também foi o trabalho 100% remoto, né? Na hora que a gente foi olha, não tem mais escritório, não tem mais ninguém ir para o escritório, abriu na cabeça dos gestores, né, dos líderes de área, essa coisa toda, a possibilidade de contratar gente do Brasil inteiro, né? O pessoal tinha uma certa restrição daquela coisa assim, eu tenho que contratar aonde tem um lugar onde a pessoa eventualmente possa ir, né? E na hora que todo mundo viu que, olha, não precisa ir para lugar nenhum, a gente consegue operar sem ter as pessoas indo para um determinado lugar ou outro, abriu-se a cabeça para assim, agora eu posso contratar gente de qualquer lugar do Brasil.
E eu posso, pessoas que resolvam por alguma razão se mudar, trocar de cidade, qualquer coisa assim, podem ir para qualquer... Essa pessoa não precisa sair da empresa, né? Seja porque ela quer, nem porque eu vou mandar ela embora porque ela não pode mais vir. Eu posso manter ela trabalhando mesmo à distância. Que bom. Sim, abriu a oferta, então, né, de profissionais, enfim. Agora, como é que a gente está hoje? Que cenário a gente tem hoje? A gente está falando isso aqui como futuro, mas esse futuro também é futuro muito rápido, né? Muito para amanhã, né? Mas como as empresas hoje estão se comportando? Cara, então assim, o que a gente viu e que os números mostram aí pra gente é que assim, a quantidade de vagas 100% remoto aumentaram significativamente, né? Não só no Brasil, no mundo inteiro, tá? A gente viu uma explosão da quantidade de contratações para posições remotas. Você tem muitas empresas de fora do Brasil contratando profissionais brasileiros, né? Especialmente na área de tecnologia, que é a área que a gente está inserido. Você tem muitas empresas de fora do Brasil contratando profissionais brasileiros para posições 100% remotas. Então, você está na sua casa aqui do Brasil trabalhando para uma empresa na Europa, nos Estados Unidos, onde quer que seja, né? E recebendo um salário que muitas vezes vai ser melhor do que o que você consegue aqui localmente, tá? E assim, como qualquer processo de transformação, tem idas e vindas, né? Tem empresas que vão ser contra, vão falar, não, agora tem que voltar todo mundo para o escritório, tem que voltar todo mundo para o escritório X vezes por semana, essa coisa. Eu acho que assim, essa ida e vinda, né, é natural. Qualquer processo de evolução, ele passa por uns ciclos de altos e baixos, mas é igual a qualquer transformação inevitável, né? A curva vai fazendo assim, mas ela vai subindo, né? Então, eu acredito que a gente vai chegar em breve numa situação onde mais de 50% das posições vão ser remotas, né? E a próxima transformação, que é meio que inevitável, é desse processo de comunicação, de gestão do dia a dia das pessoas e de comunicação com os funcionários. Ótimo. Toran, foi um aprendizado a conversa aqui com você hoje. Eu espero, tenho certeza, aliás, que tenha instigado muita gente. Que se as empresas ainda não conseguem, talvez, adotar o sistema, mas é importante pensar nessa possibilidade. É um novo futuro que se acena aí e que não tem volta mesmo, né? Toran Rodrigues, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui no Rumo Certo, aqui no canal Empreender. Um abraço grande para você e até mais. Obrigado a vocês, foi um prazer, um abraço. Muito bem, foi um prazer ter você aqui conosco no Rumo Certo de hoje também. Eu volto no próximo programa. Um abraço, até mais.